Olá, pessoal! Estamos aqui hoje. Eu sei que a gente deu um intervalinho, tirei uns diazinhos de férias, precisava. Mas hoje nós estamos voltando aqui com o GabiCast e olha, de uma forma muito especial. Porque assim, a gente sabe que a vida da gente, né, é uma vida de muitas conexões. E tudo que eu vejo assim, né, que acontece na minha vida não é nada coincidência. Eu costumo dizer que é Jesuscidência, porque tem um propósito para todas as coisas, é isso que eu acredito. E por isso a gente faz o GabiCast. Então, assim, mais uma vez, eu não tenho como deixar de agradecer a tantas histórias, a tantas pessoas que têm dado pra gente essa credibilidade, essa voz, esse aval, que têm olhado pra gente e têm apoiado, né, o nosso canal, têm apoiado tudo que a gente tem feito, porque isso aqui não é um meio de ganhar dinheiro, isso aqui é um propósito, é uma missão. E hoje eu tô aqui com uma mulher que Deus colocou na minha vida, assim, não tem jeito. A gente sempre se cruza em vários lugares, em vários eventos. E há 2 anos atrás, ela foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei, assim que eu comecei a sonhar com o projeto. E 2 anos depois, estou eu aqui com ela, porque eu falei assim, a gente precisa fazer um revival. A gente precisa falar de lá pra cá, tudo que tem acontecido. E aí você vai aproveitar, vai entrar no canal, você vai ver a primeira entrevista que eu fiz com ela, vai assistir, porque foi emocionante demais. Aí você vai pegar o link de como a gente chegou aqui. E sem mais delongas, eu quero, mais uma vez, ter a alegria de receber aqui, depois de 2 anos, a Sabrina. Sabrina, dá um alô pro pessoal aí. Oi, pessoal. Bem menininha, tudo bem? Quem olha depois ela eu me solto. Depois ela solta. Quem olha ela assim, comportada, né? Comportada, né? Nem sabe do que eu sou capaz. Sabrina, é o teu primeiro podcast? O meu primeiro podcast. Gente. Tô falando pro André há um tempão que eu tô querendo fazer o podcast, mas é muita correria. Eu sei, muita coisa nessa vida, muita, né? Muita. E olha só que coisa interessante, né? Eu trago mulheres aqui que têm sido relevantes, né? E eu não digo para Teresópolis, porque o alcance que a gente tem com a internet, a gente não sabe onde a gente está sendo relevante. Mas você acredita que eu trago mulheres aqui que falam que tem sido o primeiro podcast delas? Mas eu acredito que isso é muito novo, principalmente para onde a gente tá. Localidade, verdade, né? Aí a gente fala de ambiente. Localidade aqui, por exemplo, é novidade. Uhum. E você falar da sua vida, não é todo mundo que gosta. E outra, a pessoa às vezes nem sabe. Ela tem uma história, ela tem um roteiro forte. E ela não entende que isso é importante. Não, ela não entende como que isso vai inspirar outras pessoas. E é isso que eu tenho falado, sabe? Quando eu falo assim, gente, entre em contato comigo, eu quero ouvir essa história. Eu acho que existem muitas, né? E no meu caso aqui, a gente ainda tá focando muito pra mulher, né? Eu acho que existem muitas mulheres que estão no anonimato e que têm algo incrível pra compartilhar. E que elas ainda não sabem quem elas são. Elas não sabem o poder da história delas, mesmo que seja, às vezes, uma história, né, que ela fala assim, mas a minha história é tão simples, é tão pequena, perto de tanto influencer aí, que tem milhões de seguidores, milhões de views. Gente, uma história é uma história, né? Cada pessoa é única, né? E uma pessoa, por exemplo, que sabe contar a história dela, ela vai conectar com várias pessoas que vai ter quase a mesma realidade dela, vai ter passado pelos passos dela. E aí o que acontece quando a pessoa ela não honra a história dela para trás? Ela não traz, e aí a gente não fica sabendo, ela não inspira as outras pessoas, ou seja, ela acaba perdendo só pelo fato dela não ter honrado aquilo no passado. Ou às vezes ela nem entendeu o quanto aquilo é importante para ela chegar onde ela chegou, né? Pode ser também, Não é? Porque às vezes, aquilo que você falou, essa coisa de honrar, né, o seu passado, por às vezes a gente passar por situações difíceis, a gente quer esquecer o passado. A gente não entende que aquilo ali faz parte de um processo pra gente ser quem a gente é hoje. Porque essa questão do doloroso é onde a gente aprende. Exatamente. A gente não aprende no feliz. Não. O feliz, ele não... Gente, o feliz é pra você ficar feliz. É pra você curtir o momento. Agora, a dor é onde você aprende. De forma, né? Por exemplo, quando você perde alguém, né? A questão de perder alguém na morte, ou você perder uma pessoa, é um encerramento de um ciclo. Sim. Então, assim, como é que você olha isso pra trás?
O que foi que você fez? Você conseguiu encerrar o ciclo? Não conseguiu encerrar? E se não conseguiu encerrar, o porquê que você não conseguiu encerrar? Porque todo mundo é cíclico, gente. Tudo tem um tempo, né? Não é? Tem inverno na nossa vida, tem verão na nossa vida, primavera, outono, e por aí vai. E a gente tem que saber lidar com todas as estações, né? Tem que saber lidar. E a gente vê que isso faz... Quando, né, eu vejo assim que desde o início de tudo, quando Deus fez todas as coisas, Ele fez tudo com ciclo, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo, quando a gente olha para os mínimos detalhes de uma flor, de uma semente, né? Ela tem o ciclo dela, ela tem o tempo dela. Mas a gente, engraçado que a gente tá entrando num assunto profundo, né? A gente não falou nada ainda, meu Deus. Porque a gente fala que o podcast é muito livre, a gente não tem roteiro. Gente, é muito doido. Eu não tenho roteiro, gente. Né? A gente vai conversando assim, porque eu acho que esse é o propósito, né? Mas esse é um assunto muito legal. Esse é um assunto, assim, é poderoso. Eu gosto desses assuntos. Né? E assim, é isso que a gente tá falando. As perdas que a gente passa, e a gente tem vivido anos de muitas perdas. Em 2 anos, quando nós fizemos aquele podcast, não é nem o podcast, era entrevista do Mulheres Empreendedoras, foi assim que a gente começou. No canal do YouTube, gente, vai lá ver. Não é? E logo depois, a gente começou aquele processo da Covid, lembra disso? Lembro. E aí onde tudo parou, onde a gente teve tantas perdas, tantas coisas. E você falou uma coisa que eu acho muito importante. A gente não tá preparado pro luto, né? Porque o luto, ele é uma perda. Então, o luto não é só a perda de uma pessoa física. Eu posso estar passando por lutos em várias áreas da minha vida. Sim. Por coisas que eu perdi. Mas às vezes a gente não consegue lidar com a dor da perda e entender que isso faz parte de um ciclo, mesmo que às vezes eu não merecesse, mesmo que às vezes foi por um processo de traição, por um processo de injustiça. O que eu vou fazer com essa dor? Eu posso ressignificar ela em algo maior. E eu acho que às vezes as pessoas não querem tocar nisso porque elas colocam essa dor num lugar e elas preferem viver com a dor do que se libertar dela. Por que é um luto? É a saudade de alguém que foi importante pra mim. A saudade de algo. Não é? E não vai voltar. Não volta, gente. Não volta. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. E aí, vamos lá. Vamos pegar esse link de 2 anos? Vamos pegar. Essa linha do tempo? Vamos. Quando eu te entrevistei, há 2 anos atrás, você não tinha muito tempo que você tinha chegado na cidade, lembra? Acho que tinha 1 ano e pouquinho, não foi? Não, já tinha mais. Tinha mais, já. Né? Mas acho que a gente não... Você tava ganhando um espaço na cidade, Sim, né? porque eu tinha acabado de sair de uma sociedade. Foi um momento bem difícil, né? Onde a gente teve uma choradeira muito doida nesse dia. Mas e eu comecei a trilhar o caminho sozinha. Quando a gente trilha o caminho sozinha, aí a gente vê todas as dificuldades, todas as coisas que você cresceu. Então hoje, quando eu olho lá atrás, nessa jornada, por exemplo, de 2 anos, foi muito crescimento. Foi muito grande. E uma coisa que eu faço hoje, por exemplo, depois de todo esse processo que eu passei, esse ano eu comecei com as mentorias. Então, as mentorias, elas servem principalmente para ajudar a minha cliente ela entender quem ela é, né? Porque quando a gente vem para cá pro celular, falar com várias pessoas, eu quero inspirar as pessoas, Sim. Eu quero contar minha história, eu quero vender, não tem problema nenhum você querer vender, Isso. visar o dinheiro, gente, é muito bom, mas você tem que entender quem é você. Exatamente. E quando você entende quem é você, é onde você ganha confiança, e a confiança, ela gera uma coragem, mesmo com medo, né? Mesmo com medo, mas assim, a coragem é muito mais forte, é muito maior. E aí, nesse momento, você se transforma, é onde o teu conteúdo começa a ser muito mais relevante para as outras pessoas e o seu network, ele cresce. Então, foi nesse ano que eu comecei. E eu achei isso assim, eu fiz um teste primeiro, né, para validar o produto, porque é um produto, com certeza, para validar esse produto, para ver como é que era o acompanhamento, e foi muito sensacional. E eu lembro, né, de quando passa um filme na nossa cabeça, né? Passa. Acabou de passar na minha, gente. Não é? Porque assim, naquele momento que eu te entrevistei também, era a primeira entrevista que eu estava dando na cidade. Sim. Olha isso. Depois dessa, ainda fui pro Diário, cheguei a fazer uma entrevista no Diário. Isso. Depois eu fiz com uma outra pessoa, mas com você tinha sido a primeira mesmo. E assim, você é uma mulher da publicidade, que tá sempre envolvida, né?
ativando a vida de outras pessoas, porque essa missão que você tem, né, o teu trabalho focado em agenciar outras pessoas, em cuidar de conteúdo digital dessas pessoas, não é só uma foto, não é só algo que você escreve. Você senta com a pessoa e você captura a essência da pessoa, né? Como é que é isso? Como é que nasceu isso pra você? Porque a gente não falou isso na outra entrevista. Não. A gente focou muito no que estava acontecendo. Eu só contei uma prévia que eu tinha começado como blogueira, né? Mas a questão, por exemplo, de você entender a essência do cliente, isso veio da forma que é passado o conteúdo, né? Então, por exemplo, eu me baseio muito em quem deu certo, né? Quem deu certo foram as blogueiras, que hoje já são as influenciadoras e tal. E como que elas fizeram isso? Lifestyle. Então, assim, a gente quer saber da vida delas. Sim. A maioria das pessoas querem saber da vida delas. É verdade. E você rola o feed, você olha, você quer ver o que a pessoa tá vestindo, o que a pessoa não tá vestindo. E hoje o conteúdo ele cresceu mais, porque você não quer só ver o superficial. Isso aí. Você quer ver o interno. Então você quer ver a jornada da pessoa, aonde foi que ela errou. Por que tem as mentorias, gente? As mentorias elas têm justamente para eu não ter o mesmo erro. Então, por exemplo, eu fiz mentoria... Eu entender minhas limitações, Exatamente. Né? Eu fiz mentoria porque eu tinha uma cabeça de CLT e, ao mesmo tempo, eu queria ser empresária. Não dá. Não dá, gente. CLT, ele tem um horário ali bonitinho, de segunda a sexta, né? Ou às vezes de segunda a sábado. Empresário não tem horário, eu posso fazer a minha folga na hora que eu quiser, entendeu? De domingo eu vou estar trabalhando sim, de sábado eu vou estar trabalhando sim. Vai ter hora que eu vou estar em descanso, vai ter hora que eu vou estar trabalhando, dando atenção para um cliente e por aí vai. Só que para chegar nesse modo essa ativado, difícil, aquela mente de CEO. Era isso que eu queria, uma mente de CEO. E eu fui atrás para ter isso. Aí eu fiz mentoria, eu fiz coach, fiz alguns cursos. Porque muitas vezes você sair dessa caixinha, pra gente que, né, tem nossos compromissos financeiros, né, que se bate muito na gente, isso fala de você abrir mão de uma segurança que todo mundo busca, né? Porque a gente acha que isso é segurança. Aí é uma frase que eu gosto muito de falar, e as minhas mentoradas vão lembrar dessa frase, que é sacrifícios momentâneos, resultados duradouros. É verdade. Então, isso pra mim é um mantra, e eu levo isso pra mim na minha vida. Então, eu olho hoje e falo assim, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero estar? O que eu sou hoje me trouxe até aqui. Então, se eu quiser ir além, eu vou precisar fazer outras coisas, outros sacrifícios e tal. Eu tava tendo essa conversa ontem mesmo com o Marcos, e que eu tava querendo, eu comprei um curso para poder fazer, né? Um curso em São Paulo, tinha outro já em andamento. E a vida é assim, gente, é se aprimorando. E o que a gente vê hoje, por exemplo, quando a pessoa vem ser meu cliente, eu sinto que ele tem uma necessidade de mudança, ele quer mudar algumas coisas, mas para ele é muito difícil. E aí o porquê que é muito difícil é justamente o não se conhecer. É o principal de tudo. Aí eu faço uma autoanálise com a pessoa e dessa autoanálise é onde a gente vai trabalhando todo o processo. E as redes sociais, como é que fica, Sabrina? Fica junto, anda tudo junto. Anda tudo junto. É porque uma coisa faz parte da outra, Faz parte da outra. Eu acho que o que a gente tem de... Você que lida muito mais com isso do que eu, né? Dessa parte de engajar as pessoas, né? Mulheres empreendedoras, né? E eu acho que o mais difícil é isso, porque durante muito tempo, eu acho que ainda existe um pouco isso, as pessoas, elas colocam nas redes sociais, isso que você falou, uma coisa muito superficial, tipo assim, um fake de uma margarina que... Vida margarina, né? De domingo. Isso. Não é isso, né? Às vezes... Poxa, eu choro, eu tenho um momento de que eu quero ficar sozinha, eu tenho um momento que, né? Porque às vezes as pessoas olham a gente que às vezes está lá trazendo uma mensagem, né? Uhum. Eu trago uma mensagem, você traz uma mensagem. E as pessoas olham e falam assim, poxa, fulano tá ali maquiada, bonita, e tá se vestindo com uma roupa bonita, ou então vai fazer uma viagem legal, porque a gente se permite isso também. Pois é. Né? Mas não é isso. A gente tem uma vida que é verdadeira. E eu acho que as pessoas, elas conseguem se conectar muito mais com uma voz
quando elas não olham só aquilo que deu certo, mas elas olham a humanidade que tá dentro da gente, né? É o que deu errado. Na verdade, é o que deu errado, não é o que deu certo. É o que deu errado. Porque assim, eu passei pelo processo, eu passei pelo fogo, né? Isso então, aí. é quando você dá errado e você mostra, você Isso fala, olha, aí. gente, isso deu muito errado. Não vamos fazer dessa forma, vamos tentar de outra forma, né? Por causa disso. Eu fui para São Paulo na semana passada. E eu postei vários stories, porque eu tava com uma vontade de fazer um destaque diferente, um negócio diferente, tava com uma outra coisa na cabeça. E aí, uma seguidora pegou e mandou uma mensagem, que eu até fiz uns stories ontem, que, né, me... vou falar. Eu vou falar. E aí, eu vou falar. E aí, ela pegou e falou assim, mas assim, fica fácil fazer um monte de stories, porque você tá em São Paulo, não sei o quê. Eu trabalhei pra ter essa vida. Exatamente. Eu trabalhei muito. Foi muita relação, gente. Foi noite sem dormir, Exatamente. Foi muito curso. Só Deus sabe quanto que eu paguei nos cursos que eu fiz, quantas coisas eu fiz. Não é barato, a gente sabe que é investimento. Eu sou geek, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir série, Eu assistir também, filme. Num dos meus processos, eu fiquei 6 meses sem televisão, só com leitura. Então, assim, você passou por isso pra você apontar o dedo e julgar? Exatamente. Então, hoje, se eu consigo fazer uma viagem, eu consigo mostrar, eu fui no Bar do Cofre, em São Paulo, que fica dentro de um cofre do Banco Santander, lá embaixo, que foi desativado nos anos 60 e tal. Muito legal, super badalado. Se eu consigo fazer esse stories, tipo... é porque a vida que eu tenho hoje é a vida que eu consegui, porque há 2 anos atrás eu tive opção de escolha e eu escolhi ter a vida que eu tenho hoje. Então, a dificuldade das pessoas hoje que eu vejo é justamente isso, é apontar o dedo na rede social, só que ela não viu lá atrás. Exatamente. E aí a gente também não fala, né? A gente não vai falar, então fica mais difícil. Só que agora existem mais processos de você contar a sua história, né? Tem uma facilidade sobre isso, tal. Tem os stories que você pode ir falando. Então, por exemplo, eu sempre falo para as minhas seguidoras, para os meus seguidores, falo assim, gente, a vida acontece no offline. Exato. Primeiro a gente vive, depois a gente posta. É verdade. Né? Então, primeiro a gente vive, depois a gente posta. E isso é um mantra pra você levar na vida. É verdade. Não é só porque eu estou vivendo que eu não vou fazer um vídeo e tal. Eu vou fazer, eu quero postar, eu quero ter como lembrança. Engraçado que a minha mãe, quem me segue, sabe que eu marco a minha mãe em várias coisas. E a minha mãe é a rata da internet, gente. Ela me atenta num grau quando a gente viaja junto, porque ela quer foto, agora ela quer vídeo, porque tem Reels, descobriu, né? Descobriu o Reels e tal. E ela pega e fala, teve um dia que ela falou uma coisa assim pra mim. Esses dias, eu recebi uma lembrança do Facebook. E eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei assim, você recebeu uma lembrança do Facebook? Porque ela tá muito mais no Facebook, porque a galera da idade dela ainda tá muito no Facebook. A gente fala que o Facebook não tem público, mas eu vejo que tem sim. Tem um público muito grande. Que é essa galera. Essa galera, por exemplo, da parte de 60, 70 anos, até que já 40, mexe na internet. Até de 40, 50. Aí vai lá, né? Eu quase não entro, vou ser bem sincera, mas a minha mãe, ela entra bastante. E aí ela... conversando com o meu tio, ela me contando as histórias, né? E aí ela conversando com o meu tio é uma pessoa muito difícil, teve um tempo muito difícil e tal, e muito negativo. Normal, né, gente? A pessoa, o tio reclamando. Todo mundo tem alguém assim, né? E aí ele reclamando, não, porque velho é muito chato, porque velho não pode fazer nada, porque velho é isso, velho é aquilo. E ela, ai, Marcos, pelo amor de Deus, não fala de velho, porque eu sou e eu não sou nada chata. Olha só a minha recordação do Facebook. E aí ela mostra, joga na cara do meu tio, né? Todas as recordações que ela teve de 1 ano atrás. Olha isso. Tá recente pra ela. Então ela gosta de postar, por quê? Porque daqui a 1 ano ela vai lembrar que ela esteve lá em São Paulo, que eu levei ela no Bar do Cofre, no banco, que eu levei ela no maior edifício lá pra ver o Mirante de São Paulo, que a gente foi no teatro assistir um balé que ela nunca tinha ido. Então assim, ela vai lembrar disso. É verdade. E aí ela posta e a minha mãe minha mãe, Gabi, ela gosta de postar o real. Ela só posta o que tá acontecendo. Ela não deixa pra depois. Ela, não, imagina, tá frio, como é que os outros vão me ver na piscina? Não pode, eu tenho que postar a realidade. Então, imagina, a loucura. E eu falo, mãe, a gente vive, depois a gente posta. Não, quero postar agora. É assim. Mas é isso, eu acho que é isso mesmo, né? Eu
Igual eu brinquei com o pessoal na hora que eu abri, né? Que eu tirei uns dias de férias e tal. E eu fiz um vídeo de uma fila que eu tava. De uma fila de 3 horas que eu tava lá pra entrar no brinquedo, que era o meu sonho ir lá na Disney, né? Então, assim, é aquilo que você falou, né? Eu tava lá com a minha família, com meu filho, com meu marido, e tava lá naquela fila de 2, 3 horas, e as pessoas olham assim, nossa, né? Tipo assim, a gente sabe que tem gente que... Eu falei, gente, eu vou postar daqui, porque Deus falou ali comigo, sabe? Que eu tava ali 3 horas e, poxa, que legal, não tem nada demais eu ir pra lá e um lugar que eu quis ir, né? Claro eu que trabalhei pra isso, minha família se esforçou pra isso, é sacrifício, a gente não é algo que é impossível pra ninguém, né? Um recado pra vocês. Trabalhe pra não achar que o lazer dos outros é ostentação. Exatamente. Então você trabalha primeiro, depois você olha para as pessoas, mas primeiro você trabalha. E assim, eu até, na hora que eu cheguei, Ricardinho e eu, a gente compartilha que a gente é fã de Star Wars, né? Aí a primeira coisa que o Ricardinho, quando eu cheguei aqui no estúdio, ele falou assim pra mim: eu vi você postando um negócio dentro do Star Wars, vamos conversar depois. Eu falei, vou te mostrar tudo, porque eu tenho várias fotos que eu nem coloquei ainda no Instagram, né? Mas eu fiz um vídeo lá na hora, na fila, tem até uns barulhos por trás e tal, com uma mensagem que Deus me deu na hora, sabe? De aonde que tá, assim, o nosso tesouro, né? Porque assim, ali era um momento meu de alegria, e eu olhei as pessoas 3 horas em pé, não tem lugar pra sentar, não tem nada, todo mundo feliz, e às vezes a gente, na nossa vida, tipo assim, vamos lá, numa busca com Deus, a gente não quer gastar isso. Não é? Que é algo pra enriquecer, né? Pra crescer. E a gente não vê que isso aí também faz parte de direções que Deus vai dar. Igual você falou, eu li a Bíblia 4 vezes. A gente tava nos bastidores conversando, né? E você falou assim pra mim, Gabi, já li a Bíblia 4 vezes, né? Já. Você busca nutrir o seu interior, porque isso também faz parte da sua essência. E eu escutei essa semana algo de um desses podcasts que a gente vive vendo, e que a pessoa falava assim, gente, todo mundo fala que a gente precisa fazer uma viagem pra dentro, pra gente se conhecer quem a gente é, e é bacana, muito legal, mas quando a gente conhece quem a gente conhece quem Deus é, porque a gente foi feita a imagem e semelhança dele. Não é incrível? Aí você descobre que você é reclamona, que você reclama de tudo. Essa é a essência de Deus? Não é? Que tá em você? Olha aí, ó. Gente, se eu puder, eu vou usar isso na minha mentoria. Roubei. Não é? Então, assim, a busca pela sua identidade tá em descobrir a identidade de Deus. Porque quanto mais eu conheço quem Deus é, mais eu conheço quem eu sou. Nossa, sensacional. Cheguei a ficar arrepiada. Uhul! E às vezes a gente vive buscando uma identidade. Você com né, mentoria muitas pessoas. Vamos olhar pra dentro da gente? Vamos olhar pra dentro da gente. Mas quem te formou? De onde tá a tua essência? Nossa. Isso é muito profundo, eu vou usar mesmo. Porque quando eu faço autoanálise, hoje mesmo eu fiz uma de manhã cedinho, 5 horas da manhã, gente, minha mentoria. Então, é que eu tô falando. A pessoa não vê que tu acorda 5 horas da manhã, tá aqui linda, maquiada. Já treinei hoje, tá? Não é? E as pessoas não querem mudar os hábitos, né, Sabrina? A gente até... Vamos falar em off aqui baixinho. Porque a gente nos bastidores, a gente fala assim, Sabrina e eu não vamos bater a mão na mesa. Acabei de bater a mão aqui. Aí, porque dá ruído, nosso diretor, depois ele fica... Tem que tirar o ruído. Por isso que podcast é bom, que a gente é livre, né? E o Deus já me conhece, só que eu tinha fora da casinha, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu vejo que... Até por isso eu quis fazer esse projeto, sabe? Do GabiCast. Por isso que eu quis trazer essa voz. É porque quando você vai perguntando, você vai resgatando. Isso aí. Né? Você vai tirando. Eu quero ser uma facilitadora, porque quando eu saio daqui, Sabrina, com qualquer pessoa que eu entrevisto, não tem uma vez que eu não chego em casa e eu gravo um vídeo de algo que Deus falou pra mim. Eu não tenho dúvida. Às vezes eu gravo 4 no mesmo dia, depois que eu saio daqui. Textos que Deus vai me dando, assuntos que Deus vai me falando pra falar pras pessoas, sabe? Porque eu entendo que quando eu tô aqui... Olha, ela tá quase chorando. Tem jeito. Quando eu tô aqui, Deus falou pra mim que eu sou uma ativadora para as pessoas contarem a sua história, porque tem muita gente que sai daqui e muda a sua história.
Tem. E com as perguntas que eu vou fazendo, tipo assim, eu tô ajudando a pessoa, às vezes, que nunca fez um podcast, nunca deu uma voz, que não é uma coisa combinada, a gente vai sendo aqui de uma forma natural, não fake. Aí eu tenho, sim, né, a Babi coloca assim pra mim, quem é a pessoa, o que ela fez, e tal, mas eu olho isso aqui, eu não sigo isso aqui. Isso aqui é um norte pra eu... Mas quando eu vejo... É só uma basezinha, né? Tipo assim, só pra ver se a conversa saiu muito do rumo, aí você pode voltar. E vai sair, Porque eu não tô aqui pra fazer um script, eu tô lidando com uma vida, eu tô lidando com uma mulher, né? E com uma mulher, gente, eu vou falar pra vocês, todas as vezes que eu e a Sabrina a gente se encontra... É mágico. Ela sempre tem algo pra falar pra mim. Pois é, e vem mesmo, tá? Não tô de brincadeira, não. Né? Da última vez eu peguei ela e falei assim, vem cá, eu preciso te falar uma coisa. Não é? E a gente se encontra, assim, em vários lugares, né? E eu nem tinha visto, eu tinha acabado de chegar no Brasil naquele dia, né? E você me para e, assim, ela tá sempre... Isso que ela tem dentro dela, de mentorear, que é chamado... A Sabrina faz isso comigo direto, gente. Eu nem pago mentoria pra ela. Né? Mas é a essência. A Gabi estragando meu jabá, gente. Não, façam, eu vou fazer também. Olha eu vou fazer também. Mas assim, pela essência boa que ela é, né? Essa semana eu tive lá tirando umas fotos, né? Tirou. E aí ela mandou pra mim uma foto. Ela falou assim, não, eu quero que você faça uma foto assim e tal. E aí ela mandou pra mim, eu falei assim, Sabrina, ficou lindo, sabe por quê? Porque você não tá tirando uma foto. A missão de vocês é muito mais do que fazer uma fotografia no circuito do conhecimento que você participou essa semana da Simone. É muito mais do que isso. Vou participar mais 2 semanas, não tá, gente? Eu vou estar lá. É capturar essa essência. De você ativar as pessoas naquela que ela tem de melhor. Quantas vezes a Sabrina me chamou a atenção? De falar assim, Gabi, você não cabe mais onde você tá. Não cabe. Né? E assim, é muito real quando eu olho pra uma pessoa... E eu vejo, ela não cabe lá, ela tá se encolhendo e ela não E ela cabe fala lá. assim, Gabi, e aí? Né? Toda vez que ela me encontra, ela fala assim, e aí? O que você vai fazer agora? Como é que você tá? E aí? Você já decidiu? Né? Há 2 anos atrás, a Sabrina falou pra mim, você tem uma história pra escrever um livro de mulheres, não foi? Foi. Eu falei mesmo, eu falo essas coisas. Há 2 anos atrás, na nossa entrevista, você falou isso pra mim. Eu tenho uma mentorada que não vai deixar eu mentir que eu falo essas coisas. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso. E aí eu virei pra ela, o que eu te falei hoje? Que eu decidi fazer. Ela decidiu escrever um livro com todos. Ó o André. Ele achou o negócio. Ele achou? Gente, incrível. A entrevista, olha lá. Eu não tô vendo, porque eu não vejo nada. Ele tem uma luz aqui na minha frente. Tô vendo, tá lindo. Tem uma luz aqui na minha frente que eu não vejo nada. Olha. Ele achou a entrevista, olha lá, que legal. Achou. Olha, que maneiro. Ainda bem que eu não tô escutando, senão eu vou chorar. Mas eu falo assim, que... E eu trouxe essa notícia pra você, né? Eu decidi. Decidiu. Mas é essa parte de você entender a sua essência. Quando a gente entende a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa identidade, você faz. Você deixa de copiar os outros, você para de olhar pro outro, você olha só pra você. E esse é o ideal. Então, quando eu falo, né, por exemplo, nas mentorias... Quando eu falo... Prende a mão assim, igual eu te falei. Ai, meu Deus. Prende a mão no celular. Eu sou comunicadora, gente. Eu quero falar, eu falo até com a mão. E aí, eu quando... também. Triste. E aí, quando eu falo nas mentorias, né, que é justamente pra isso, é resgate da essência, porque é ela que te dá força. Nós somos únicos, né? É ela que te dá força. Quando eu pergunto pra você, e aí, Gabi, foi? Não vai? Ó, você não cabe mais lá, hein? O que eu tô falando? Eu tô trazendo a tua essência pra fora, porque você sabe disso. Não sou eu. É você. É porque às vezes isso assusta, né? Assusta. Não assusta? Assusta. Muito. Aí, né? Eu, pra mim, em 3 meses, em 4 meses, eu vivi coisas que eu nunca imaginei viver nesses últimos 4 meses. Tipo assim, a gente sabe quem a gente, né? Tipo assim, eu sei quem eu sou, igual você sabe quem você é. Mas aí, de repente, eu vejo, sei lá, uma cidade... que eu não tô indo atrás de político, de ninguém, quando me mandar um reconhecimento em meu nome, eu recebi da Câmara de Vereadores, foi nenhum vereador que eu conheço que eu pedi,
mandam entregar uma placa pra mim de um reconhecimento do trabalho que eu tô fazendo na cidade. Ai, que lindo. Aí, ó, tá vendo? E você não E precisa eu não ir imagino atrás. isso. Eu não fui. Ele vem até você. Eu não fiz nenhum contato político pra isso, você entende? Aham. E eu falei assim, mas quem me deu isso? Não, a Câmara, surgiu seu nome e a Câmara toda assinou. Olha isso. Quantas pessoas... É aquilo que eu falo... Uma vez eu falei isso Eu pra nunca você. imaginei que há 2 anos atrás isso fosse acontecer. Pois é. Mas é aquilo que eu falei pra você. A gente nunca sabe quem a gente toca aqui. Quando a gente vem pra cá, quando a gente vem aqui nas câmeras, né? Que isso vai pro YouTube. Quando a gente entra aqui no Stories. A gente nunca sabe Porque quem a as pessoas gente vai medem tocar. muita audiência, não é isso, né? É, mas a pessoa sabe que você tocou ela. Sim. Ela sabe. E eu acho que isso é o mais legal. Acho que às vezes a pessoa fica tão preocupada com os views, né? Claro que isso é importante, eu não tô dizendo que não é. Principalmente no trabalho de digital, né? Quem trabalha com isso, você, o André, Ricardinho, Mas, gente, não é. né? A gente... Não é não, Gabi. Não é? Não é. O importante é o conteúdo, porque assim, a pessoa que ela vai comprar mesmo, às vezes ela não vai clicar lá, dar um like. Às vezes ela nem segue você. Já aconteceu de eu comprar um curso e eu nem segui a pessoa. Mas naquele momento a pessoa tava... Então assim, não Aquela é olhar, conexão o que é like criada. é o fake. O like é o fake. Olha que coisa interessante. Agora, quando a pessoa, assim, ela tem um tempo que ela comenta, que ela te manda um direct, que ela fala com você, aí sim. Mesmo os haters, eu respondo pra todos eles. Por quê? Porque eles tiveram tempo de olhar os stories, julgar, falar alguma coisa dar ruim opinião. e dar a opinião deles. Ok, tudo bem, isso aqui é uma monarquia, eu mando. Mas tudo bem, pode mandar, pode falar e tal, eu vou te responder. Mas quando acontece isso, e eu quero pegar esse gancho, Aham. quando você fala, né, a sua essência, quando você fala quem você é, quando você tem um propósito, você toca as pessoas, mas você não sabe, você não fica sabendo. É muito difícil você ficar sabendo, mas o outro que foi tocado, ele sabe. E aí eu quero pegar esse gancho porque foi isso que aconteceu. Na nossa entrevista, teve uma pessoa que viu e ela virou minha cliente, se tornou minha cliente, a gente fez a mentoria com ela. E um dia eu perguntei pra ela, eu falei assim, como foi que você me conheceu e tal? E eu nunca pergunto isso. Nunca pergunta, né? Não pergunto isso, porque não me importa. Assim, eu estou aqui pra fazer o meu trabalho e não quero saber de onde vem. E eu sou diferente mesmo. Eu não quero saber de onde vem. Eu acho que e por isso que a nesse gente dia, se conecta eu tanto. não sei o que aconteceu, que veio assim, pergunta. E eu perguntei. E aí ela falou que foi da entrevista com a Gabi, que ela seguia a Gabi e ela falou que ela era uma seguidora, que ela gostava do conteúdo e tal. E aí eu encontrando a Gabi outro dia, aí vem de novo na mente, Deus, né? Aí vem de novo na mente, assim, você precisa falar pra ela. Assim, eu falei. Olha, chega a me arrepiar, Verdade. gente. Chega a me arrepiar. E aí eu falei assim, olha, eu preciso contar a história dela, porque ela hoje é uma mulher transformada. O que eu conheci ela no início, hoje, ela é transformada. E ela carrega essa inspiração de você. Nossa, e é aquilo que... Olha, já vou... Não tem como a gente não chorar, olha. Olha, não tem como, né? Porque a gente tá falando de vida. Pois é. Não é? Não É muito forte isso. E aquilo pra mim, você viu como eu fiquei? Eu fiquei toda arrepiada no dia. Na hora, ali, eu falei assim, gente, não é coisa minha. E a gente sente, porque passa um arrepio na espinha. Não é? E aí vai. E eu falei assim, gente, quem é, né? Eu falei Quem assim, é? eu não conheço. E você não conhece mesmo. E eu nem sabia aquilo que você falou. Não sabe. Eu não sabia. E aquilo Por pra um mim foi... acaso, Deus quis que você soubesse. Naquele momento. Naquele momento, quis que você conhecesse essa pessoa, mas a maioria não conhece. Então, a pessoa, ela vem aqui, ela fala um motivacional ou um devocional, e você nunca sabe quem você vai afetar. Às vezes, você vai transformar a vida daquela pessoa assim, num dia, mas você não vai ficar sabendo. Não, isso pra mim, assim, Deus foi tão bom comigo, né? Olha só, eu poder, aquilo que você falou, você não conhece, mas eu poder conhecer e eu poder saber, é como se Deus falasse assim, vai lá, continua. Tipo assim, mais, né? Mais. Eu quero mais. Eu quero mais tempo, eu quero porque mais ela se inspirou e ela tem uma história incrível. E a gente vai... E olha, gente, isso é tão lindo que através da Karina, através da Sabrina, a Karina vai estar aqui daqui a pouco. Eu divulguei o nome dela aqui. Aí, ó, já divulgou. Aprendeu! A
Karina vai estar aqui também falando, né? Isso pra mim é muito emocionante. Muito emocionante, porque não é todo mundo que tem esse presente, né? Não é. De alguém tão próximo, você poder ver, olhar no olhinho dela e ver todo o trabalho que você fez ao longo desses 2 anos, que começou com uma semente. Pois é. E eu encontrei com ela esse ano. Mas olha só, já fazia 1 ano que a gente tinha tido a entrevista. Olha quanto tempo. Eu encontrei com ela esse ano. Foi esse ano? Foi esse ano. Já tinha passado. Pra você ver como fica. É atemporal, né? É atemporal, gente. Não dá pra saber. Tem coisa que vai ficar, você vai levar pra sua vida. Por isso que eu tento trazer sempre, Gabi, a essência aqui. Porque eu sei quantas coisas você pode mudar. Não é um postzinho. Eu sempre falo isso, gente. Não é só um postzinho. Um post bonito, né? Não é só um stories, né? Eu sou adepta das fotos profissionais. Eu sou, claro que eu sou. Eu tenho estúdio também, eu faço um trabalho. Mas assim, não é só isso. Não é só o visual. É um contexto completo, é a essência. Por quê? Porque você pode transformar uma vida. É muito mais, é aquilo que você falou, né? Embora as pessoas olhem, mas... Gente, é a ferramenta que Deus te deu para inspirar outras vidas. E é digno e é justo que você também tenha a sua parcela financeira por causa disso. Porque não é igual outras pessoas que usurpam, é diferente. Aí eu entendo como uma honra. Né? Então, é uma honra. O meu cliente me honra isso quando ele passa o Pix. Eu acho isso. Eu acho isso também. E outra coisa, quem mede esse valor? Não é verdade? Quem mede esse valor em dinheiro? A mudança de uma vida. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma mudança, não é? E aí a gente entra num ponto que não dá nem pra mensurar. Não dá. Não. Tanto que assim, o meu trabalho é tentar fazer a pessoa se conectar com ela mesma e ela vir pra cá e inspirar as outras pessoas. O que ela vai conseguir fazer, ou o que ela vai deixar de fazer, ou se ela vai... Aí eu não... É o que eu falo, não é mais um problema meu, é um problema dela. Isso aí. Então, isso eu sei separar muito bem. Você dá o start. Eu dou o start. E tanto que eu falo, quando as pessoas falam pra mim, teve uma mentorada que falou assim, nossa, você transformou a minha vida, você mudou. Eu não mudei nada. Já tava dentro de você. Só trouxe pra fora. Você foi uma facilitadora. Já trouxe pra fora. Né? Eu não deixo as pessoas falar que eu mudei ela, porque assim, a gente não muda ninguém. Não, é verdade. É a pessoa própria que muda. A gente não muda ninguém. Gente, nem Jesus que conseguiu mudar os fariseus, quanto mais eu. Mas não, é a pessoa mesmo que muda. Ela sente, ela vai honrar aquele chamado e ela vai. É verdade. Você é aquela ativadora que vai facilitar, trazer pra fora, descobrir o que precisa separar, o que precisa eliminar, levando a pessoa a entender isso. Exatamente. E dali pra frente é com ela, né? E o mais incrível é que, assim, das mentoradas que eu tive, ao longo desse tempo foram 12, né? Algumas eu ainda tô com a mentoria, elas quiseram continuar, as outras já encerraram. E tem 2 que já estão dando mentorias também. Que legal! Porque não sou só eu. Então, assim, eu tenho a minha história. Sim. Mas a outra também tem. Então, eu tenho uma, por exemplo, que ela é veterinária. Então, quantas pessoas ela pode ajudar? Esse da veterinária foi muito incrível, que no dia que a gente estava fazendo, ela tem essa conexão com o espiritual. E no dia que a gente tava fazendo, eu não sei o que veio na minha mente, eu falei assim, você fez um voto, não fez? Na faculdade? E aí ela ficou olhando assim, eu falei assim, não, porque eu nunca fiz, né, no veterinário ou medicina, mas eu sei que na medicina tem. E ela falou assim, tem. Eu falei assim, você sabia que um voto é uma coisa muito séria? Se tem na sua faculdade é porque você só pode fazer ela porque se você tem esse propósito de vida. Menina, ela começou a chorar, ela se arrepiou toda. E ela falou assim, quantos veterinários hoje não entendem o voto? E aí, por conta de você não entender o voto, é a palavra. Ela proclamou, imagina, você fazer um voto da medicina ou seja qualquer... militar e tal. Gente, é um voto. Você tá declarando pro universo, você tá declarando pra Deus, você tá declarando pras pessoas e pra você mesmo o que você tá pretendendo fazer. E aí, quando você não honra isso,
a sua vida vira uma droga. É verdade. Ela vai virar uma droga. Se você casa com uma pessoa que não entende o seu voto, desculpa, não vai rolar. Vai acabar. E aí a gente vê um monte de médico frustrado, um monte de pessoas frustradas. Por quê? Porque casou com uma pessoa que não entende o voto da pessoa. Você só fica no trabalho, um médico, cirurgião. Ele só vai ficar no trabalho mesmo. Esse é o propósito de vida dele. A missão dele é salvar vidas. E aí você tá lá enchendo o saco. Você não fica comigo. Porque não sei o que. Não é? E aí o que acontece? Você tá deixando a pessoa infeliz, a pessoa duvidar do próprio propósito dela. Por isso que a gente vê, às vezes, tantas desavenças familiares, né? Porque um não entende o propósito do outro. Não entende o propósito, não entende a profissão. E a gente precisa fazer... A gente também, hoje, a gente tem um foco muito grande, sabe? Em famílias, em casais. Uhum. E a gente hoje tem feito esse tipo de trabalho através de um casal lá da igreja. Que é até a esposa do André, Ana Paula, né? Que é psicóloga. E a gente tem trabalhado casais exatamente nesse nível aí. Porque a maioria das dificuldades que existem entre casais... é essa dificuldade de entender o propósito um do outro, de alinhar esse propósito, de aceitar esse propósito e de, em comum acordo, né, ceder para conseguir viver um caminho junto. Pois é, o médico não tem o que fazer. Exatamente. Você vai ter que respeitar o voto dele, porque senão ele vai levar... Ele fez o voto, ele não vai quebrar. E se ele quebrar, ele vai ser uma pessoa infeliz, ele escolheu. Também. Igual o seu. Minha casa vive cheia de gente. Aí as pessoas brincam comigo assim, seu marido não liga, não? Ele não pode ligar. Seu marido não liga, não? Sua casa tá sempre cheia de gente. Eu falei assim, não. Ele não pode ligar. Ele entendeu que, quando ele casou comigo, ele ia viver uma vida assim, por exemplo, meu aniversário. Eu gosto de comer meu aniversário com as pessoas que caminham comigo. Então, meu aniversário é sempre festão. É 150 pessoas, é a igreja inteira. Entendeu? Por quê? Porque a minha família é maior. Você tá entendendo? Às vezes as pessoas pensam assim, você não pode viajar no Natal, no Ano Novo. Não. Às vezes eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe, mas você não pode passar o Natal fora. Eu falei, não. Eu tenho uma comunidade que precisa me ver no Natal e no Ano Novo. Aquilo que você falou do voto? Do voto. Então tem coisas que eu não posso fazer, porque eu tô comprometida com o povo. É isso aí que você tá falando. E aí pega uma pessoa, por exemplo, você tá agora na internet. Gente, é difícil você postar, você ter uma... Hoje de manhã eu tava falando isso com uma seguidora. É difícil você ter essa vida online e as pessoas entenderem sobre isso, porque a gente posta, a gente fala. É difícil, não vou falar que é fácil. Pra você é fácil. Não é. É difícil. E aí, imagina você ter uma pessoa do seu lado que tá sempre contra isso. Aí fica muito mais difícil. E foi um processo, né? Porque eu não casei com isso, né? Pois eu já tinha chamado. Mas quando eu casei, eu não... No seu caso é mais difícil ainda. Porque não tinha feito ainda. Eu sempre tive desde pequena, mas só depois eu tive. E assim, Sabrina, como é que tu concilia hoje? Porque eu vejo todo mundo isso... Eu não consigo separar a Sabrina pessoal da Sabrina profissional, porque eu acho que você... Quando eu olho pra você... Por exemplo, gente, a casa da Sabrina é o estúdio da Sabrina. Eu fui lá, até falei. Eu falei, nossa, essa sala é seu estúdio. Ela Gabi, ali é meu quarto, ali não sei o quê. Como que é isso? Viver a Sabrina, pessoal, profissional, o tempo inteiro, você que tem um estúdio dentro da sua casa, que mora e faz tudo lá. Como é que é isso? Então, é sobre isso. Quando eu faço a mentoria com as pessoas, é uma coisa que eu já usei comigo. Então, eu tinha essa questão de separar o pessoal, porque eu vim de um ambiente assim, né? Onde a gente sempre tem um ambiente desse jeito, onde a gente separa a Sabrina profissional da Sabrina pessoal e não sei o quê. Mas eu não tenho separação. É isso. Não tem separação. Você porque é isso. E ainda mais eu sou empresária, então eu não separo. O empresário não separa, não tem essa coisa. Eu separo. Não tem. Se você separa, desculpa, que bom pra você, ótimo. Que bom que você consegue, né? Que bom que você consegue. Mas assim, eu não consigo porque o meu trabalho também é um propósito.
Então, não separo. Você vive isso 24 horas por dia. Eu vivo isso 24 horas por dia. Então, assim, quem eu puder ajudar, quem eu puder falar sobre, quem eu puder vender o meu peixe, eu vou estar vendendo 24 horas por dia. Não me envergonho disso. Mas, assim, é um processo. Sim. Se eu falar pra você, não foi. Até eu chegar. Quem é a Sabrina? Hoje, quando a pessoa me pergunta, quem é a Sabrina? Nesses 2 anos. Quem é a Sabrina? A Sabrina é empresária. A empresária vem primeiro. A Sabrina é empresária. Porque eu tenho uma equipe. Sim. Eu sou CEO, eu realmente sou CEO, gente. Porque, assim, eu tenho uma equipe, eu pago a minha equipe pra isso, né? Então, assim, além disso, eu tenho os parceiros, eu tenho os meus clientes. Então, hoje o empresário, ele vem. Mas a Sabrina, ela se preocupa com a saúde dela, que é uma coisa muito importante pra vida dela. Eu sou especialista em trazer a essência da pessoa, hoje eu sou mentora. Como que você vai falar da pessoa cuidar da saúde se você não cuida, né? Se eu não cuido, pois é. Que aí senão é um fake. Não é? Não é? E hoje eu tenho até uma cliente que vai e faz o mesmo treino que eu. Olha só que legal. Que legal! De tanto que a gente inspira as pessoas. Então, é sobre isso. Eu falar pros outros, pra quem tá me vendo, que eu sou assim. E não tem nada de errado em você ser assim. Sim. E eu tenho certeza que tem um monte de mulher hoje que não quer separar o pessoal do profissional porque ela quer, eu sou empresária, eu quero ser e tal, só que fica aquela coisa da comunidade. Lacuna, né? Ah, não, mas o pessoal tá interferindo no profissional e não sei o quê. E quem não entende isso, Gabi, quem não entendia isso, foi saindo da minha vida. Eu fui tirando essas pessoas. Porque... fazer uma seleção, né? Como eu trabalho com a internet há muito tempo, e as pessoas, elas ainda não entendem. Então, assim, a gente tem essa coisa da família de não entender. É verdade. De falar pra você, mas você tá... Mas você... Não, você não tá trabalhando, você tá no celular, né? E tal. Então, assim... Essas pessoas que não me levavam pra frente, ou assim, não me davam crédito, sabe? Aqueles que se dizem amigo e não curte um post seu, não vai ser mais amigo, tchau. É assim, eu fui tirando mesmo, porque a maior dificuldade... Foi fazendo um detox, né? A maior dificuldade é a gente limar o ambiente. Quando verdade. A gente consegue fazer isso, cara, flui. É verdade, isso você tá falando muito profundo. Porque às vezes a gente... por comodidade ou por bons modos, a gente mantém pessoas na nossa vida que não agregam, né? Não, e essa coisa do... Hoje, né, por causa da internet, quantas coisas a gente vê de pessoas manipuladoras e tóxicas na vida dos outros, e os outros deixam. E os outros deixam. É verdade. Cara, você tá fazendo mal pra você mesmo. Aí, e você ainda tá incentivando essa pessoa a ela ter esse comportamento e fazer com o próximo. É verdade. Porque ela não vai finalizar com você. Na hora que ela se cansar de você, ela vai partir pro próximo. É verdade. E às vezes a gente tem também os pais. Eu pego mentoras, por exemplo, que tem problema com os pais. Olha... Porque o pai é manipulador, porque a mãe é tóxica, só reclama. Como é que eu faço? Pois é. Como é que faz? E aí? Eu lido muito com isso, né? A gente pega pessoas, a gente pega famílias, a gente pega histórias de repetições, né? Quando a gente entra para a área da psicologia, da área emocional, você pega repetições que você aprendeu de forma errada, às vezes porque o seu pai e sua mãe aprenderam assim, foram passando e não tiveram tempo de mudar, né? E você pega coisas erradas, distorções de cultura, distorções de pensamento, e a pessoa precisa dar sabe? Dá uma zeradinha. Dá uma cortadinha. Deixa eu remover isso aqui. E como é que você faz pra... Como é que você remove mãe e pai? Não pode. Você não remove mãe e pai. Você não remove, não pode. Até porque isso é um princípio de honra. Sim. E o mais engraçado, falando nisso, que depois do nosso encontro, por conta de certas coisas que ali me faziam mal, e você viu, né? Porque eu chorei bastante. Por que eu chorei, gente? Porque ali ainda tava me fazendo mal. Sim. Então, eu fui atrás de algumas coisas que eu precisava fazer. E uma delas foi a constelação. Então, eu constelei com a Liana, que veio de São Paulo. Então, ela fez a constelação comigo. A constelação é ótima, eu gosto muito. E, gente, não é nada esotérico. Não é. Olha, não é o que vocês estão pensando. Não é.
Na verdade, deveria ser exercícios sistêmicos familiares. Esse deveria ser o nome. E eu posso falar como pastora, não é. Não é. E você sabe que eu também sou fora da caixinha, né? Mas... eu sei, você é ovelha negra igual eu. Mas não é esotérico. E quando eu constelei... Se fosse, eu falaria. A primeira coisa, assim, que eu achei muito incrível é que eu aprendi a honrar pai e mãe. Porque até então eu tinha uma religião, né? Então eu pertencia a uma comunidade religiosa e tal. Mas nessa comunidade eu nunca tinha aprendido. A gente escuta, porque vem o princípio bíblico, né? É o único que tem mandamento, com promessa, porque fala honrar pai e mãe. Pra que se prolongue, se vá bem, depender. É o único, gente. Só que como é que a gente faz isso? Quando você tem uma história de dor, uma história de, às vezes, de rejeição, né? Como é que você faz? Então, assim, a constelação, ela me ajudou a entender o que é você honrar pai e mãe. Você honrar pai e mãe é você não fazer o que é pra você, é o que é pra eles. Só que se a sua mãe é tóxica, se seu pai é manipulador ou sua mãe é manipuladora, como é que você faz isso? Então é um trabalho que você tem que ter dentro, porque aí vai ter processos que você vai precisar fazer, organizar, pra você conseguir fazer. Mas dá pra se desvencilhar, não precisa ficar na mão de pai e mãe, não deve, aliás, né? Aliás, na Bíblia tá escrito que fala que, né, que a gente tem que deixar, né? Depois que a gente fica adulto, nós deixamos, não desamparado, mas assim, levamos as nossas próprias vidas. E nesse processo da constelação, eu fiquei assim, maravilhada. Eu falei assim, gente, que coisa legal. E isso me ajuda muito nas minhas mentorias. Então eu fui buscar livros. Liana falou, foi muito engraçado que ela falou assim, você tá preparada? Eu falei assim, jura? Você tá preparada, você que lida com isso, você pode se aprofundar um pouco mais. Então, e aí em 2 anos você mudou muito o teu foco profissional, né? Muito. O que mudou em 2 anos pra você? Qual é o teu foco hoje? O meu foco hoje é no infoproduto. Hoje eu já trabalho com lançamento. Eu tenho clientes que estão lançando, tenho o meu próprio lançamento também, a mentoria. Então, assim, o Instagram, para mim, hoje, a produção de conteúdo é para que o cliente, ele possa fazer a diferença no mundo. Sim. Sempre foi, Gabi. Sempre foi, né? Só que vai crescendo. Só que você ampliou essa missão. Sim. Talvez você não tivesse todo o entendimento da magnitude disso, né? Isso. E aí, quando eu comecei a mudar, eu falei assim, não, eu vou pro centro da cidade, eu vou montar um estúdio e tal. É porque eu precisava disso. Às vezes eu preciso fazer um retrato onde a pessoa ela consegue se ver e ela encantar com aquilo lá e ela se apaixonar por ela mesma, pra ela levar a mensagem que ela tem que levar. Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Tá vendo? Tá tudo envolvido, gente. Tá tudo envolvido. Então é um propósito muito grande. Então, cresceu muito. Muito. E a ideia é crescer mais. E nisso, muita coisa nessa vida mudou, né? Nesses 2 anos, né? Hoje eu já tenho um relacionamento com uma pessoa há um ano. Né? Na época que a gente conversou, você tava mal. Tava muito mal, nossa. Eu lembro que você falou um pouco disso na entrevista. E assim, tava muito próximo do meu divórcio. Sim. Porque eu tinha acabado de me divorciar. E ainda é um tabu para as mulheres hoje falar sobre isso. E pra mim não é mais. Às vezes a pessoa fala assim, eu coloco o quê? Solteira ou divorciada? Não, eu coloco divorciada, já passei por uma pessoa. Isso aí. Eu já passei por ela. Faz parte da minha história. Faz parte da história, eu honro o meu passado. Isso aí. Então, hoje eu sigo, estou com outra pessoa. Foi muito legal, foi muito bacana. E eu lembro que no dia que você ia sair com ele, a gente se encontrou, você lembra? Eu lembro. Me filmaram. E aí você falou Cris assim me filmou. E você falou assim pra mim, Gabi, hoje eu vou sair com uma pessoa. Eu lembro disso. Eu tava super animada. Eu lembro disso, olha só. Foi do Tinder, gente. É mesmo? Foi no Tinder. Foi muito e olha legal. só, né? Deus é muito bom, né? Muito, muito. Quando ele tem que fazer essas conexões é porque assim você não vive aleatoriamente. Eu acho que tudo que acontece na sua vida é porque você tem um entendimento que nada é aleatório. Não. Tudo é com propósito. Tudo. E aí até uma pessoa pode vir de Deus pra você do Tinder. Entendeu? Pois é.
É o que você tá aberto, o que você tá disposta a passar pelas coisas ruins, porque até chegar O ele, eu pacote- passei por umas exatamente. coisas ruins, gente. É. Mas até chegar, o problema é que as pessoas não querem imediatista. Isso aqui também tem a coisa ruim? Tem, porque transformou pessoas imediatistas. Eu quero pra agora. Não acontece. Nada é. Não acontecia antes e não é agora por causa da internet que você Não vai é 500 acontecer. mega de internet que vai fazer a coisa acontecer. Eu quero ter um namorado X. Não vai ter. Vai ter que passar mesmo, vai ter que olhar os ruins Vai ter que e tal, filtrar, avaliar, vai ter que filtrar. saber o que você quer pra você. Não, eu não aceito esse tipo de pessoa mais na minha vida. Eu só aceito uma pessoa assim, porque eu mereço assim. Aham. Então eu não vou fazer moeda de troca, Pois é, entendeu? não é? E aí, se você entende quem você é, você não aceita migalha. É verdade. Então, você não aceita um relacionamento ruim só porque você tá sozinha. Então, a partir do momento que a Sabrina, ela entende quem ela é, a empresária que ela é, o que ela conseguiu, o que ela sustenta hoje, não é qualquer cara que vai entrar na vida. Exatamente. E é isso que muitas mulheres precisam enxergar, né? E não enxergam. Tudo por causa disso. É verdade. Não sabe quem são elas. A gente entra nos doramas. Eu sou A outra que dorameira. gosta de dorama, Eu sou gente. dorameira. A outra que gosta de... Igual a minha mãe, meu Deus do Sou céu. dorameira! Eu só assisti Pousando no Amor. Ai, maravilhoso. Eu sou dorameira, mas choradeira, aí... meu Deus do céu. Não, mas eu gosto da Amamentação. cultura, eu gosto de estudar Aham. cultura. Como eu vejo também muita série turca. Turca? Meu Deus. Meu filho até brinca, porque eu já tô falando um pouquinho de turco também. Eita, nós. Hebraico, turco, tá Turco, tudo. Aham. tudo. E eu gosto muito da cultura, por causa da cultura que eu gosto de ver. Que é muito diferente do Brasil. Então, existe uma cultura de valorização, sabe? Com a mulher, com a família. Coisas que às vezes aqui a gente perdeu muito. Então isso me fascina, sabe? Ver como que é essa cultura lá fora, que vem lá da área, né, ocidental. O Ocidente, ele... Então, assim... O Oriente, eu acho que é muito mais rico com isso, né? O isso. Ocidente é muito mais perdido Isso. por conta das Isso. desbravações, Isso né? aí, e tal. isso aí. Então isso me chama muita atenção. É por isso que eu sou... Mas assim, as dorameiras, né? Às vezes a gente olha aquilo lá, aquele homem... E aquilo que você falou. E às vezes a gente vive nesse complexo de Cinderela. E você precisa sim saber o homem que você quer. Mas esse homem ou essa mulher, ele vai vir dentro de um pacote. Você né? vai aceitar? Você tá disposto a aceitar isso? Não é fácil. As pessoas acham que relacionamento é fácil com tudo. Não é, gente. É difícil. A gente vai ter que ter outros podcasts, né? Vai, esse tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno, já tá com 50 minutos, mas tem uma plaquinha ali, a gente ainda vai chamar a Karina, pra gente fazer vamos chamar a Karina. que vai sentar, vai trocar. Mas assim, deixa uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. E eu não vou falar hoje, porque a Karina vai sentar aqui, porque ela viu nossa entrevista um ano depois, ela te pergunta. Então, você vai deixar uma mensagem atemporal. Olha que coisa chique. Se fosse pra escrever num outdoor. Que legal. Olhando pra aquela câmera que eu te falei que você tem que olhar, olhando no olho da pessoa. Ali, né? É. A minha mensagem seria: conheça você primeiro pra você mudar o mundo. Porque você só vai mudar o mundo quando você se conhecer. Cada um tem uma história incrível e essa história faz parte da vida. E cada pessoa vai se conectar com essa história. Aí a pergunta é: você tá disposto a mostrar a sua e se conhecer? Porque tem que tocar na ferida. Não é todo mundo que tá disposto a tocar na ferida. Por isso que muita gente tem dificuldade de se expor assim no podcast. E ferida dói, gente. Dói muito, muito, muito. Então, assim, se conheça. Se alguém te perguntar na rua: quem é você? Você vai saber responder? Em 3 palavras? Ou você vai dar o seu currículo? Difícil. Nossa, profundo, hein? Tem Se conheça. Cri agora, assim, no ar. É muito engraçado. Quando eu faço essa pergunta: quem é você? A maioria não consegue responder. Não consegue, né? Não. Tem gente que não sabe nem o que gosta, né? De comer. Não. E aí, às vezes, a pessoa pega e coloca coisas assim que não é dela, mas é do outro, Sim. é do pai, é da mãe, é afetivo, é uma lembrança afetiva, mas não é algo dela. Poxa, eu gosto disso. Não, porque você nunca parou pra pensar.
sobre isso. Eu gosto disso. Eu tenho muitas memórias afetivas. E que são ótimas, Que né? são ótimas e eu como. São coisas, por exemplo, às vezes que não tem gosto de nada. Mas é uma memória afetiva. Eu gosto porque é uma memória... Mas assim, não é meu. É uma herança. E o meu? Exatamente. O que eu gosto? O que me transforma? O que me evolui? Que lindo, 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 lindo. E hoje você, né, além de estar aqui comigo, você, como essa facilitadora, ainda entendeu que o que te evolui é ajudar pessoas. E porque você quer ajudar pessoas, você trouxe a Karina, que a gente vai conversar para dizer para ela, olha só, mais um desafio, você vai sentar aí nessa cadeira? Porque vai ser mais um processo para você evoluir, né? Vai. Porque não é só sobre você, Não. é sobre quem você toca. Eu também. Principalmente, gente. Porque você, o que você tá vendo é isso aqui. Mas quem tá aí do outro lado, eu não tô vendo. Eu não sei. Então pode ser que você escute o que eu acabei de falar, por exemplo, e você vai lembrar de coisas e você vai pensar, vai olhar pra você mesmo e vai falar assim, eu podia ter mudado a vida de alguém. E eu não mudei. Vou mudar agora. Eu não vou ficar sabendo. Mas você vai. Que coisa linda. Ah, gente. Queria agradecer. Muito obrigada. Não só por hoje, mas agradecer por ter você na minha vida. E a gente costuma dizer, né, que pessoas que Deus coloca na nossa vida não são, às vezes, pessoas Tem que fazer no final. Não são pessoas, às vezes, que Eu tô maquiada, Gabi. todos os dias com a gente. Minha filha, acabei de vir de Covid e tô maquiada também, olha eu. Não são só pessoas que convivem todos os dias, né? Porque às vezes a gente acha que é a pessoa que tem que estar todo dia, falando todo dia. Mas não teve uma vez que nós nos encontramos em qualquer lugar que você não fez diferença na minha vida. Ai, olha isso. Recebo. Né? Então, assim, eu queria te agradecer por ser essa mulher que Deus trouxe para Teresópolis. E trouxe de longe, viu? De longe, para ser De uma longe. voz, para ser uma essência boa, que não pensa só no seu, né? Mas que pensa em ajudar outras pessoas a evoluírem, viu? E você é uma voz que precisa ser ouvida. Então, Eu vou ser ouvida agora. eu queria te agradecer, sabe? Por ser essa mulher, Recebo. essa amiga, né? Que de vez em quando, gente, é muito interessante. Ela sonha comigo, tá? E a gente nem se fala todo dia. Eu sonho com ela. É muito incrível isso. Né? E as pessoas, esses dias a Simone falou assim: não, vou te mandar o telefone da Sabrina. Não, eu conheço a Sabrina. Você conhece a Sabrina? Eu falei, Ontem eu tava fazendo Sírio com a Juliana e eu falei assim: não, amanhã eu vou gravar um cast com a Sabrina. Ela falou assim: você conhece a Sabrina? Eu falei assim: sim, eu conheci a Sabrina num evento que eu fui. Eu falei assim: então, Deus colocou a gente junto assim, passa meses, mas a gente sempre se encontra e nosso caminho sempre bate e eu sei que isso é propósito. Sim. É algo que eu falo assim, é algo maior e quando a coisa é muito maior, hoje... E a gente nem sabe, às vezes, a gente nem sabe detalhe pessoal uma vida da outra não, tá? Não sabe não. Né? Não é assim, eu não sei do que ela faz, mas quando a gente se encontra, eu não sei, é algo realmente muito profundo e eu não sei explicar. Então, coisas que eu não sei explicar, a gente aceita, né? Não é só porque eu não sei que eu não acredito. É isso. Então, eu queria te agradecer, né? O segundo time do nosso cast. Karina vai entrar, né? E a Sabrina tá aqui igual uma mãe, toda feliz, toda orgulhosa. Eu tô mesmo. E a gente vai dar um tchauzinho ali, aquela que falou assim que é pra todo mundo. Mas tem segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição. Quantas vezes a gente for preciso. É isso aí. A Sabrina vai estar aqui, tá? Beijo. Que a gente vai mudar de cadeira e vocês vão ver agora o reflexo disso tudo que a Sabrina tá falando aqui. Fiquem com Deus, tá? Beijo no coração.